Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, né? Espero que todos estejam bem, gozando de saúde junto aos seus, sempre buscando elevar os pensamentos, confiantes na providência divina que tudo sabe e que tudo vê. Eu convido-os nesse momento a fechar os olhos para agradecermos a oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Mais uma vez, uns auxiliando os outros nesta oportunidade bendita reencarnatória, que possamos absorver todos os ensinamentos que a nossa doutrina querida nos oferta através dos irmãos benevolentes, dos irmãos evoluídos, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, nos envolvendo em paz, em equilíbrio, se nós o quisermos. Pedimos permissão para iniciarmos o nosso encontro desta noite, que assim seja. Então vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Do curso de Ensinos Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 1, já estamos na 18ª aula. Passa muito rápido. E esta aula corresponde à 5ª aula do nosso livro do Mediúnico 1. O texto já foi postado na nossa sala de aula com antecedência para que vocês tomassem conhecimento dele, e a gente vai dar continuidade agora a um tema muito interessante. Espero que vocês gostem. Nós vamos falar dos centros de força ou centros vitais. E na parte B, nós vamos falar nas diretrizes do Evangelho. Percebemos que sempre um tema ele vem com um tema do Evangelho, porque qual é o objetivo maior de estarmos aqui? É nos evangelizarmos, é nos espiritualizarmos. Então nós vamos falar nas diretrizes do Evangelho. Para dar início ao nosso assunto, vamos recordar um pouquinho sobre o tema que foi tratado pela nossa querida irmã Cecília na sua última aula, que falou sobre o perispírito, sobre as suas propriedades. E nós sabemos que tudo acontece no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele é o intermediário. Lembrando um pouquinho da aula da Cecília, olhando aqui do lado, lá em azulzinho o espírito, o corpo físico e o perispírito, que é esse corpo fluídico que vem na parte vermelha. A Cecília deu o exemplo do abacate, né? Então seria o caroço, o espírito, o perispírito seria a polpa e o corpo físico a casca do nosso corpo. Aí vamos lá, o que é perispírito? Nós vamos pegar o que é perispírito, não. É o molde do corpo físico, a forma em que ele se desenvolve. O perispírito é um molde, é ele que vai formar o nosso corpo físico. Ele é chamado em algumas literaturas como modelo organizador biológico do nosso corpo físico. É ele que reúne aqui as células, né? Ele agrega as células e vai modelando os órgãos do nosso corpo físico, proporcionando um funcionamento equilibrado do nosso corpo físico. Em algumas literaturas aparece como MOB, que é o perispírito, chamado como modelo organizador biológico. E o que são centros de força? Centros de força são centros vitais ou fulcros energéticos acumuladores e distribuidores de energia, situado no nosso perispírito. Fulcros são pontos de força. Regem o funcionamento dos órgãos do nosso corpo físico. É através desses pontos, desses centros de força, que propicia ao nosso corpo físico ter um equilíbrio.
representa essa figurinha mostra ele visto de frente e na lateral. Ele parece um funilzinho, né? Ele se movimenta. Em algumas literaturas vem explicando que quando a gente enche uma pia com água e tira a tampinha e aquela água desce fazendo aquele rodamuinho, é assim que os nossos centros de força funcionam. Aí vamos lá. Será que centros de força ou chakras podem ser considerados a mesma coisa? Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam aí no chat. Quem gosta, né, desse assunto de centro de energia, já sabe que nós somos energia, já buscou estudar um pouquinho sobre esse tema, vai responder rapidinho. Eu acho que já deu tempo, né? Então vamos lá. O que quer dizer a palavra chakra? A palavra chakra, ela é da tradição oriental e ela é denominada no hinduísmo, que vem do sânscrito, que são os textos sagrados escritos pelos Vedas, 1500 anos antes de Cristo, e pelos brahmanes também, que eram os professores intelectuais. Ele é a língua antiga que foi utilizada na Índia. E o que representa essa palavra nessa língua antiga? Ela representa roda, círculo, disco ou órbita. Ela também é conhecida, essa palavra é conhecida nos povos hindus e de todos que conhecem a espiritualidade e os potenciais de energia do corpo. Os chineses, eles utilizam há bastante tempo, eles dizem que nós contamos com mais de 88 mil pontos de energia no nosso corpo físico, mas existem aqueles principais. Então, resumindo aqui, centros de força que André Luiz denomina esses pontos de energia como centro de forças. E já o Edgar Armond, ele usa como centros vitais nas suas literaturas, mas quer dizer a mesma coisa. Chakras ou chakras, centros de força ou centros vitais, representam a mesma coisa. Mas aqui, para a gente fixando como ele se apresenta. Onde estão localizados esses centros de força? É uma pegadinha, porque ele já foi respondido lá no slide, um dos primeiros slides. Então vamos ver quem sabe onde estão localizados esses centros de força. Já responderam? Ele está localizado no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Nós vimos que são muitos os centros de força, muitos pontos de energia, mas hoje nós vamos falar sobre os principais, que são em número de 7, tá bom? O nosso corpo de matéria rarefeita, que é o nosso corpo espiritual, ele está intimamente regido por 7 centros de força, que se ligam nas ramificações dos plexos. Nós já vamos ver o que significa plexos. E vibrando em sintonia uns com os outros, no efeito do poder direcionado da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas. Vocês já ouviram falar que nós somos energia, que através do nosso pensamento nós geramos essa vibração que nos envolve através do nosso pensamento. E esse campo eletromagnético, ele vem através do nosso pensamento e envolve todo o nosso corpo, sobre o influxo, sobre o efeito que direciona da nossa mente. Então vamos lá.
O nosso corpo de matéria rarefeita, ele é regido por 7 centros de força. São eles aqui representados nesse corpinho. E esse corpo, ele representa o perispírito. Mas para nós identificarmos os locais, ele vem com esse corpinho físico. Então vamos lá, coronário no centro da cabeça, frontal entre as sobrancelhas, o laríngeo na região da garganta, o cardíaco próximo ao coração, o esplênico ao lado, próximo ao baço, está ligado ao baço, o gástrico, 2 dedinhos acima do umbigo e o genésico, que ele está localizado nos nossos órgãos genitais. Então, sobre a influência das energias captadas pelos centros vitais, pelos centros de força, elas passam pelos plexos e desses aos nervos, que vão transitando assim por todo o nosso organismo. Então, vamos ver o que é plexos mesmo, plexos. O que são plexos? Os plexos são um conjunto e aglomerados de nervos e gânglios que formam o nosso corpo físico. E são eles que regulam a vida do nosso corpo humano. Precisamos saber um pouquinho, para quem se interessar pelo tema, e buscar na fisiologia, no funcionamento do corpo humano, ou também nos textos de anatomia, em aulas. É muito interessante a gente começar a entrar nesse assunto e a gente se perde, porque tem tanto conhecimento, tanto ensinamento para a gente ir fazendo a ligação. E nós já sabemos que o nosso perispírito ele está intimamente ligado nos centros de força, que trabalham junto com os plexos que estão localizados no nosso corpo físico. Não podemos esquecer, centros de força, perispírito. Plexos, corpo físico. Também são centros vitais, centros, pontos de energia. Para reforçar, os centros de força, o que são eles mesmos? Eles são estações de força espiritual ou fluídica, que é energia, e formam um campo eletromagnético utilizado pelo espírito. Então, força espiritual ou fluídica, que vão formar esse campo eletromagnético através do direcionamento dos nossos pensamentos, da nossa mente. Eles se relacionam diretamente com os plexos no corpo material. Os plexos estão interligados aos centros de força. E cada função orgânica do nosso corpo físico corresponde a uma função do nosso perispirítica. Então vamos lá, esse nome é difícil, né? Aqui tem o corpo físico, é nele que se encontram os plexos, as glândulas, os nervos, os aglomerados de nervos. Se vocês buscarem na internet os plexos, vocês vão ver que são ramificações. Já os hindus, eles dizem que são canais ou tipo veias, mas que não correm sangue, e sim energia. É bem interessante pesquisar. Quem gostar, busca o conhecimento. É muito fascinante. Então, no centro da cabeça, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, mesentério, gástrico e genésico. Vamos agora ver a função de cada um desses centros, que, como eu disse, são muitos pontos de energia no nosso corpo, mas os órgãos principais são ligados, as funções principais do nosso organismo, ela está ligada a esses 7 centros de força. Então vamos lá, coronário. Aqui foi retirado do livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, quando Clarencio está explicando lá no capítulo 20, Conflitos da Alma.
Eu acredito que seja esse o título. E ele foi postado em áudio no nosso material que antecedeu a aula, de complementar da aula. Coronário, localizado no alto da cabeça, tem ligação com a glândula pineal. Teremos uma aula que vai falar só sobre a glândula pineal. Este centro, ele é o primeiro a receber. Ele tem ligação direto com o espírito. Ele é o primeiro a receber os estímulos do espírito. Então vamos lá. Ele comanda todos os outros centros de força. Desse centro coronário, emanam as energias para todo o nosso sistema nervoso, sendo responsável pelos recursos nervosos. Dele emanam as energias para todo o sistema nervoso, sendo responsável pelos recursos eletromagnéticos, que foi o que foi explicado no slide anterior. É o nosso pensamento que manipula as células, criando uma energia que forma um campo eletromagnético no nosso corpo. E ele é indispensável, esse recurso eletromagnético, ele é indispensável à estabilidade orgânica do nosso organismo, do nosso corpo físico. É por isso o grande responsável pela assimilação das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Quem tem esse centro de força mais desenvolvido é mais espiritualizado e tem uma ligação maior com a espiritualidade superior. Então vamos, aqui tem o desenho para mostrar para nós que como é representado o nosso centro de força. Ele tem o núcleo, ele tem o talo, que é aqui embaixo, né, visto de lado, e a boca. A boca depende do centro de força e da movimentação que nós damos a ela, dependendo dos nossos pensamentos. Então, vamos dar continuidade, que são 7. O frontal cerebral, ele é que ordena as nossas percepções do nosso corpo físico. Ele constitui a visão, a audição, o tato e todos os processos de inteligência que diz respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Ele é muito importante. Ele está assim ao lado do coronário, só que o coronário ele tem a boca voltada para cima e já o frontal é para frente. Muitas vezes as pessoas falam que ele representa a mediunidade, né? Ele é no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos, referente à vivência mediúnica. Olha que interessante, os nossos poderes psíquicos, a nossa vivência mediúnica está aqui representado nesse centro de força frontal. Então vamos lá. Agora o laríngeo. O laríngeo é aqui o terceiro, de cima para baixo, está localizado na região da garganta, e ele é que exerce o controle sobre a nossa respiração, sobre a nossa fonação, que é o ato de produzir a voz, estando também ligado ao mecanismo da audição. Ele está interligado ao mecanismo da audição e ele merece assim uma atenção nos médios, porque os médios que têm esse centro de força desenvolvido, eles são aqueles que têm a clara audiência, aqueles que conseguem ouvir mais a espiritualidade. E eles também são os centros responsáveis pela psicofonia. Quando há uma comunicação através da psicofonia, esses centros de força são acionados. Ele também tem a ligação com as glândulas tireoide, paratireoide e o timo. É interessante, a gente sabe que a tireoide é ela que regula todo o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Regula a taxa do nosso metabolismo e afeta o aumento da nossa taxa funcional e de muitos outros sistemas do corpo. As funções são regidas
por essa glândula que é muito importante no nosso corpo físico. Também ela tem a ligação com as paratireoides, que elas ficam atrás da glândula tireoide. E elas representam, elas são responsáveis pelo controle do cálcio no nosso sangue. Olha que interessante, quando a gente tem problema de calcificação nos órgãos, ou mesmo os cálculos renais, que podem se formar pelo cálcio devido à ingestão de muito cálcio, não ser metabolizado pelo organismo, ela deve estar com algum probleminha. É ela que vai mostrar, ou ela não retém o cálcio no nosso corpo, que é muito importante, ou há um acúmulo, há um descontrole. E o timo. O timo é uma glândula que fica aqui próxima ao peito, ela parece uma borboletinha. E ela, estudando um pouquinho, tem alguns pesquisadores que descobriram ou que denominaram como a glândula responsável pelos nossos sentimentos. Ela fica até próxima aqui ao coração, ao centro de força, mas ela está ligada ao centro de força laríngeo. Porque é através da fala, é através da expressão, da fonação, é que a gente está materializando as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? Aí na pesquisa, eles dizem que quando ela aumenta, quando ela cresce, é porque estamos felizes. E quando ela encolhe, é porque estamos tristes. Quem faz tratamento com acupuntura, e muitas vezes eles pegam esse ponto, esse centro de força aqui do timo, onde está o timo, para acelerar ou para equilibrar esse centro, esse pontinho, né? Que está, eles não pegam aqui na laringe, pegam um pouquinho mais para baixo. Quem já fez acupuntura já deve saber qual é o motivo. É porque muitas vezes estamos com baixa energia nesse centro e causando tristeza, e ela fica pequenininha, então ela é estimulada. Olha que interessante. Já o cardíaco, que fica aqui, ele fica próximo à região aqui da costela ao coração. Ele está localizado na região do nosso coração, e ele dirige a nossa emotividade e a distribuição das energias vitalizantes que vitalizam todo o nosso organismo. Ele sustenta os serviços da emoção e do nosso equilíbrio geral. Esse centro de força, ele é responsável pela sustentação emocional do nosso corpo, do nosso equilíbrio. Então, em virtude das tensões, característica desse mundo moderno, essa correria que a gente está agora com esse problema pelo qual estamos vivenciando, referente à pandemia, ao desemprego, é a dificuldade que ainda temos que controlar. Porque as nossas emoções é hoje um dos centros que no adulto ele apresenta maior desequilíbrio. Então, o cardíaco, dificilmente ele está equilibrado. Nós precisa haver uma vigilância muito grande com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, o tipo de energia que a gente está gerando para o funcionamento equilibrado do nosso corpo. Então, vamos lá. O esplênico, que é esse aqui verdinho, ele está situado na região anterior à esquerda do organismo, onde se localiza a última costela. Aqui do ladinho, né? Bem aqui embaixo. Ele controla, na verdade, eu estou de frente para vocês, né? Então é aqui, nesse lado. Ele controla o equilíbrio de todo o nosso sistema hemático, ele que controla o sangue do nosso corpo, para que ele funcione de forma... Nós sabemos que o oxigênio é levado pelo sangue, a energia dos alimentos, ele que controla todo esse sistema hemático nosso, do sangue, sendo o principal elemento de captação das energias do plano espiritual, principalmente do fluido cósmico universal, que nós estamos aqui todos envoltos nesse fluido cósmico universal.
E nós captamos essa energia e vamos levando a vitalidade para o nosso corpo. E os órgãos vão funcionando de forma equilibrada. Os centros de força funcionam de forma equilibrada, emanam essa energia para os plexos que estão no corpo físico, fazendo com que eles funcionem de forma equilibrada, gerando a saúde, a vitalidade do nosso corpo. Já o gástrico, que fica assim, 2 dedinhos, né, um pouquinho acima do umbigo, ele pode ser chamado também de solar. Ele age fundamentalmente sobre os órgãos da digestão. Ele que é o responsável para captar as energias através dos alimentos. E também ele tem uma certa ligação com o estado emocional, o nosso estado emocional. Quantas vezes nós já sentimos, muitas vezes, assim, o nosso emocional está abalado, a gente sente dor no estômago, ou então quis falar alguma coisa, não falou, guardou e depois parece que comeu um boi e aquilo parou no estômago? É assim, é porque ele está ligado ao nosso emocional. Já o genésico, que é o último, que está aqui ligado aos órgãos, às gônadas, né? Que é o órgão masculino e feminino, ele se localiza no santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. E muitas vezes denominado de sagrado, e situa-se na região do baixo ventre e suas energias agem sobre os órgãos ligados à reprodução. Olha só, todos esses centros de força, quando nós desequilibramos, quando nós sobrecarregamos através do nosso comportamento, através do nosso pensamento, de sentimento, eles não funcionam direito, gerando problemas no nosso corpo físico. Para resumir aqui, nós vamos ver que tipo de energia circula nesses centros de força, nesse próximo slide. As energias que circulam por estes centros de força, nesses centros de força, são no coronário, no frontal e no laríngeo, que são aqueles 3, coronário, frontal e laríngeo. Circulam por eles as energias espirituais, que são os nossos pensamentos. E nós já vimos que o coronário, ele é o responsável por distribuir a energia a todos os outros centros de força. Olha a importância que ele tem, os 3. Já as energias vitais, que vêm através dos sentimentos, das emoções, elas circulam nos centros de força cardíaco, esplênico e gástrico. E as energias físicas, que são as energias mais materializadas, são as energias da terra mesmo, que dá vontade da gente viver, esse prazer, vem no centro de força genésico. Nesse próximo slide, olha que interessante. A título de curiosidade, quanto mais baixo o centro de força, mais lento ele gira. E quanto mais rápido ele gira, mais ele irradia essa energia. Então, começando aqui pelo básico, aqui embaixo. Então, o básico aqui no que representa os órgãos sexuais, olha quantas divisões ele tem. Quanto mais divisões, mais rápido ele gira e mais ele é a sua irradiação. Então, seguindo, genésico ou básico, em algumas literaturas ele aparece com o nome de básico, porque existem alguns autores que são um pouco puritanos, não querem falar da energia que gera no sexo, então eles usam o básico, que é a energia, eles usam a palavra, denominam esse centro de força como básico, que representa a energia da vida. O gástrico, olha quanto, já vai aumentando, né? O número, no hinduísmo eles usam essas divisões, eles chamam de pétalas. Aí vem o esplênico, que é aquele do ladinho do baço, do lado esquerdo, o cardíaco, o laríngeo, olha quantas divisões já tem o laríngeo. Se pesquisar, vocês vão ver a quantidade de divisões que tem.
Tem um vídeo na sugestão no final da aula, que é da doutora Tatiana Tourino. Ela faz parte da AME, Associação Médico Espírita, e ela explica tudo isso. O que acontece quando ele está bloqueado, o que ele causa no nosso organismo. É muito interessante porque ela ministrou essa palestra para médicos, para que o médico possa, para os especialistas, na verdade, ela é psicóloga. Ela leva esse conhecimento para que os médicos possam tratar o indivíduo como um todo. Olha já como nós estamos evoluindo, né? Que bom! Aí tem o frontal e o coronário. O coronário, ele já recebeu o nome da lótus de 1000 folhas, 1000 pétalas, né? Porque juntando o coronário com o frontal, que eles estão próximos, um ao lado do outro, formam mais ou menos 1000 pétalas, 1000 divisões, irradiam. No ser evoluído, ele irradia muita energia. Vamos lá para o próximo. Nesse slide tem essa pergunta: como será que nós desequilibramos nossos centros de força? Nós já vimos que tudo é pensamento, sentimento, e nós vamos desequilibrá-lo quando os nossos pensamentos forem pesados, quando os nossos pensamentos forem de pessimismo, de tristeza, de mágoa, de revolta, né? Até pensamento infelizes. Os pensamentos que não condizem com os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Nós devemos ser espíritos otimistas, espíritos esperançosos, felizes pela oportunidade, porque a doutrina já trouxe isso para nós, né? Nós temos a oportunidade de estarmos aqui reparando erros, aprendizando, né? Aprendendo nessa escola bendita. E nós vamos desequilibrando o nosso centro de força por esses pensamentos repetitivos, pensamentos de remorso, pensamentos de mágoa. Já ouvimos falar que, né, já foi comprovado em algumas pesquisas que a mágoa, a tristeza gera o câncer. Nós lesionamos o nosso centro de força. E o nosso centro de força não consegue passar essa energia através dos nossos plexos que foram deteriorados ou obstruídos, porque nós vamos ver mais na frente qual a função dele. Então, desequilibramos o nosso centro de força através dos pensamentos e sentimentos. Quando nós vivemos apenas para obter prazer aqui na Terra. Porque não é esse o objetivo de estarmos aqui. Nós sabemos que estamos aqui para nos espiritualizarmos, nos preocuparmos com o espírito, que é imortal, né? Aqui também, a título de curiosidade, olha, os desencarnados e os videntes, eles podem nos julgar, porque eles conseguem enxergar esses centros de força. Então, eles olham para nós e eles observam através dos nossos plexos, nós que estamos vivos. E quando o espírito está desencarnado, ele também tem os centros de força. Então, olha, os desencarnados e os videntes podem julgar o grau da capacidade espiritual do indivíduo pela simples visão da transparência do colorido e da extensão do diâmetro de cada chakra do seu duplo etérico. Eles olham para nós, eles olham o nosso plexo e veem se ele tem uma abertura grande ou se ele tem uma aberturinha, se ele irradia muita luz, se ele irradia pouca luz, qual é a cor que ele está irradiando, qual é a intensidade. Nós já ouvimos falar que nós somos energia, nós geramos energia através, o tempo todo, energia espiritual que é formada na energia vital, que dá vitalidade para o nosso corpo. Então, no indivíduo menos evoluído, né, espiritualmente, ele chega a mais ou menos 5 centímetros. E no desenvolvido espiritualmente, olha só, gente, chega até 25 centímetros. Imagina cada centro de força assim com 25 centímetros de diâmetro.
Que coisa mais linda que não deve ser para aquele que consegue ver. Por isso que os espíritos sabem como nós estamos, os videntes conseguem ver se nós estamos bem, porque eles conseguem ver os centros de força como estão funcionando. Os espíritos que cuidam muitas vezes aqui, né, na nossa casa tem um atendimento médico, eles sabem onde que tem um problema, aonde que há acúmulo de energia mais densa, que precisa ser trocada, porque eles conseguem, eles veem os nossos centros de força. Aí vamos lá. O espírito aqui, ele envia o estímulo para o perispírito. Nós lemos lá aqui nesse slide, no diâmetro de chakra do seu duplo etérico, a extensão. O que é duplo etérico? Duplo etérico, ele é a duplicata do nosso corpo físico. Só que de uma energia, ela é formada por uma energia densa, mas ele serve aqui como filtro. É através dele que, olha, o espírito, ele encaminha os estímulos para o perispírito, que encaminha para essa duplicata do nosso corpo físico antes de chegar até ela. Ele tem, né, a função de usina de energia, aqui o nosso duplo etérico. É ele que recebe essa energia, ele capta essa energia que vem através do nosso centro coronário, que vai distribuir por todos os outros centros de força. Ele filtra, ele recicla e transforma todas as energias que transitam aqui, do nosso perispírito ao nosso corpo físico. Então, o espírito, ele envia os estímulos ao perispírito, que é captado pelo nosso duplo etérico, ele encaminha ao nosso corpo físico, nos plexos do nosso corpo físico. Cada centro de força tem um plexo que corresponde a ele. E cada centro de força do nosso perispírito tem também um centro de força no nosso duplo etérico. Então dá para ver bem aqui pelo desenho, né? O duplo etérico, ele é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata de energia que reveste o nosso corpo físico. E ele some com a morte do corpo físico. Ele é físico. Ele acompanha o nosso corpo físico, não tem nada a ver com o perispírito, tá bom? Aí as características de funcionamento dos centros de força. Aqui tem o indivíduo primitivo, aqui na primeira linha, e na segunda linha já tem um indivíduo que ele é espiritualmente mais desenvolvido. Então, olha a diferença aqui das características dos centros de força. O aspecto de funcionamento do indivíduo primitivo, ele é lento e ele vai travando, ele vai emperrando no seu movimento, na sua distribuição de energia. Já no indivíduo mais individualizado, ele vai movimentando rapidamente, ele tem cores brilhantes, ele é dinâmico, é diferente do indivíduo primitivo, aquele que vive mais a matéria, e aquele mais espiritualizado. O diâmetro, como nós já vimos no slide atrás, no primitivo chega a cerca de 1 a 5 centímetros, pequenininho, e já no desenvolvido pode atingir até 25 centímetros. As cores são oleosas, escuras no primitivo e umas cores lindas, um colorido intenso, fascinante nos espíritos desenvolvidos, nos indivíduos já desenvolvidos espiritualmente. A função, qual é a função? A função aqui, ele atende apenas no indivíduo primitivo, atende apenas a função vitais, as necessidades vitais de vida do duplo etérico e do corpo físico, só. E já no espírito desenvolvido, ele canaliza essas energias com uma maior quantidade
de energias vitais e psíquicas, que vai facilitando o desenvolvimento das faculdades do espírito. Então, ele canaliza a maior quantidade das energias vitais, que são geradas, que são transformadas, né, pelo nosso perispírito, pelos nossos centros de força, através dos nossos pensamentos, e ele, no indivíduo mais desenvolvido espiritualmente, ele promove o desenvolvimento das faculdades do espírito. Aqui é só um desenho para mostrar para vocês que no plexo, né, os centros de força e o plexo, eles funcionam simultaneamente, juntos. Aí só para vocês verem a localização, e olha o desenho dos plexos como que é. São ramificações, né? São aglomerados de nervos e gânglios. Aí tem lá aqui os nossos centros vitais que estão no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito, e os plexos no corpo físico. É bom guardar bem onde eles ficam e o que representam. Aqui nesse slide tem essa tabelinha que vai mostrar os centros de força, os plexos, a localização de cada um deles e a glândula. Então eu vou pegar aqui os nomes, eu acredito que vocês já tenham gravado, de tanto que já foi repetido, né? Mas o coronário, ele está ligado à glândula pineal. Aqui nessa ilustração aqui do lado, os pontinhos verdes são as glândulas, tá? Então a pineal está ligada ao coronário, a hipófise ou pituitária, alguns a chamam de pituitária, é o frontal. O nosso centro de força frontal é ligado a essa glândula no nosso corpo físico. A tireoide, que é o nosso centro de força laríngeo, está ligado à nossa glândula tireoide. O cardíaco está ligado ao timo, que é das emoções, dos sentimentos. E ele representa também a nossa imunidade do nosso corpo. Ele é o responsável pela imunidade do nosso corpo. O baço, que é o esplênico, o pâncreas, que está aqui do ladinho, que é o centro de força gástrico, que está ligado ao pâncreas, o genésico, que está ligado aos órgãos masculino e feminino, às gônadas, e o básico, que está na base da coluna, que está ligada às glândulas suprarrenais. Estão vendo que ligação, gente? Nosso corpo é uma perfeição, uma maravilha. Quando, na aula da Kátia, na semana passada, ela disse assim, os jovens perguntam, mas eu nunca vi Deus, como que eu posso provar a existência de Deus? E algumas pessoas também fazem esses questionamentos. Basta olhar o funcionamento do nosso corpo físico. Até o nosso querido irmão Álvaro respondeu no chat, basta olhar para nós. É verdade, basta olhar para nós. E vendo aqui um pouquinho, passando assim superficialmente, porque aquele que gosta pode aprofundar esse estudo, esse conhecimento, vendo a fisiologia do nosso corpo, como que ele funciona, e também estudando sobre a anatomia, como que os órgãos se formam e quando eles não funcionam de maneira adequada, o que eles causam no nosso corpo físico, as doenças causadas por eles. Então, alguns autores incluem o centro de força básico, porque eles dizem que ele capta energias primárias que vinda da Terra e ele serve como um reativador dos demais centros. Quando essa energia vem de baixo, ela reativa os demais centros. Aqui nesse slide, de onde vêm essas energias, essas fontes de energias que promovem a nossa vida aqui no corpo físico? Ela vem através dos alimentos sólidos e líquidos, que são absorvidos pelo nosso aparelho digestório. Ela vem pelo ar, o ar atmosférico, que é absorvido pelo aparelho respiratório e pela energia fluídica, que está em todos os lugares,
que é a energia através do fluido cósmico universal, que é transformada, que vem através do nosso pensamento, ela se transforma em energia vital e ela é absorvida pelos nossos centros de força. Assistindo uma palestra um dia, eu ouvi o palestrante dizer, eu não me recordo agora de qual livro que ele tirou do André Luiz, daquela coleção No Mundo Maior, mas na vida espiritual, no mundo maior. Essa coleção que a gente estuda do livro Nosso Lar, agora me fugiu o nome da coleção, mas ele disse nessa palestra que apenas 10% da fonte de energia do nosso corpo vem dos alimentos, sólidos e líquidos. Do ar nós retiramos 20%, e o restante, os 70%, vem nessa energia fluídica, que é absorvida pelos centros de força. Os centros de força são responsáveis pela sustentação vibratória dos nossos corpos. Nós sabemos que o nosso pensamento gera uma vibração em ondas, em frequência, e isso gera esse campo eletromagnético que nós vimos lá no começo, movimentando todas as células do nosso corpo. Então, tudo em nosso corpo vibra. E de acordo com o tipo de vibração, será o nosso estado físico-emocional. Vibrações, pensamentos equilibrados, sentimentos equilibrados, trarão um equilíbrio psicosomático do nosso corpo. O psíquico que leva a somatizar as doenças do nosso corpo. Nós sabemos que vem do nosso pensamento, daquilo que a gente alimenta o nosso corpo, é que vai gerar o equilíbrio das nossas células. Nós falamos assim, nós já ouvimos falar até agora, que o nosso sistema imunológico, ele trabalha quando a gente combate o medo, quando a gente tem confiança, quando a gente acredita, quando a gente tem fé. E como que a gente sustenta essa energia vibratória do nosso corpo? A prece, os bons sentimentos, Jesus com todo o seu exemplo, estudar Jesus, ler Jesus, uma boa leitura que vai fazer os nossos pensamentos mudar de vibração, mudar de sintonia. Vamos nos sintonizar com a espiritualidade maior. Aí nós estaremos buscando o equilíbrio do nosso corpo físico. Muitos fazem a meditação, como ela está representando aqui. Quando meditamos, nós abrimos os nossos centros de força para captar essas energias espirituais que vão fortalecer o nosso corpo. Nosso processo de evolução vai se estabelecendo à medida que mudamos a atenção dos centros inferiores para os centros superiores. Vamos aqui andar um pouquinho mais rápido, porque a gente sabe que o nosso tempo é limitado, né? Então, os centros aqui inferiores, que é o básico, o gástrico, o cardíaco, o esplênico, aqui vindo de baixo para cima, o vermelhinho, o outro. Quando a gente tira a atenção desses centros de força, que estão mais ligados à emoção, e buscamos a nossa espiritualização através do nosso pensamento, nós vamos ativando os centros de força superiores, que é o coronário, o frontal e o laríngeo também pode ser considerado. Cada centro de força que for despertando, ele vai aumentando as possibilidades dos sentidos espirituais, como também das faculdades psíquicas mediúnicas. Então, cada centro que desperta ou se desenvolve, ele vai tornar o espírito capaz de perceber novas ordens de vibrações. Tá? Olha que importante. Nós despertarmos esse centro de força em ascendência, né? De baixo para cima, aumentando o fluxo de energia. E quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer desses centros de força da nossa alma, naturalmente nós nos escravizamos aos seus efeitos. Porque nós desequilibramos
E se nós desequilibramos, nós vamos ter que equilibrar, reequilibrar. E aí vem o trabalho de reajuste. Nós desequilibramos o centro de força no nosso corpo espiritual, que ficou marcado, e depois ele não é o modelo do nosso corpo físico, o nosso corpo físico vai carregar esse desequilíbrio, propiciando a nós o trabalho de mudança de atitudes para harmonizar esses centros de força. Então, olha aqui como a bondade de Deus é maravilhosa. E quem não leu o capítulo 20, aqui ele explica o caso do Júlio, que cometeu o suicídio e ele lesionou, ele desequilibrou o centro de força laríngeo. E na próxima encarnação, com certeza ele virá com esse centro desequilibrado. Ele diz sofrendo ataques de micróbios, de bactérias, sofrendo dor, fazendo com que ele sempre tenha um cuidado com esse centro de força para poder valorizar, reajustando, que o nosso corpo é um templo sagrado, né? E se nós tivermos comportamentos equilibrados em relação a todos esses centros de força, com certeza nós teremos saúde física e poderemos trabalhar esse espiritual, o nosso lado espiritual, para adquirir mais essas possibilidades psíquicas, essas faculdades psíquicas. E o caminho é o Evangelho de Jesus. As diretrizes, o caminho que Jesus deixou para nós, através do seu Evangelho, nós sabemos já qual é, porque em todas as aulas vem um tema que nos faz refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que esteve aqui com nós. Então nós já sabemos qual é o caminho. Só que não adianta só falar: Senhor, Senhor, eu sei que Jesus é o melhor, eu sei que Ele cura as almas, eu sei tudo que Ele fez. Não adianta só saber. É necessário fazer, é necessário usar os ensinamentos de Jesus como modelo para a nossa vida. E como a gente pode usar Jesus como modelo das nossas vidas se a gente ainda está tão distante do exemplo dele? Nós estamos buscando esse equilíbrio. Nós sabemos que é através do trabalho perseverante no bem. É através do trabalho perseverante no bem é que a nossa reformulação moral vai acontecer. E aí a gente vai conseguir modelar Jesus com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a sua fé, com a sua confiança nas leis, seguindo fielmente as leis de Deus. E aqui vamos falar um pouquinho, do trabalho, que é através do trabalho, não só no trabalho numa casa espírita, mas o trabalho em qualquer lugar, dentro da nossa família, dentro do nosso local de desenvolvimento das nossas tarefas, qualquer que seja o lugar, nós precisamos ter Jesus como nosso modelo e exemplificar como Ele nos ensinou. Já na mediunidade, o médium, a gente sabe que o médium ele não é diferente de nenhum outro ser, ele é igual, O que difere de cada um é a maneira como ele age com essa faculdade que ele recebeu. Como ele age com essa faculdade. É como ele a utiliza, se é para servir ou não, ou se ele está guardando seu talento, se é para ajudar, socorrer, sem recompensa e sem se colocar no alto, eu sou o melhor. Sabendo fazer bom uso desse recurso que nós recebemos para nos transformarmos e para iluminarmos os nossos centros de força, os nossos pensamentos. Então nós sabemos que essa faculdade que a gente recebe, que muitos de nós recebemos, que tem ela de forma tão intensa, ostensiva, como a gente já viu, de tarefa, deve ser usado seguindo Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus. Eu vou ler um trechinho aqui de uma mensagem rapidinha, de uma mensagem psicografada aqui na nossa casa, Seara de Jesus,
que foi uma irmã que deixou essa mensagem. E eu achei assim que vale para a nossa reflexão. Ela diz o seguinte: não existe milagre, mas há conhecimento. Há mudança interior, que, a meu ver, é o mais desafiador desse aprendizado. É nós mudarmos interiormente. Aí ela deixa o recadinho dela: estudem a doutrina. Meus irmãos, estudem, se informem, pesquisem e, acima de tudo, transformem-se, porque de nada adianta ler Jesus e não sê-lo. De nada adianta a gente saber tudo de Jesus, dizer Senhor, Senhor, só saber. O importante é ser, é fazer, é exercitar. E todos os médiuns, todas as pessoas podem, se quiserem, transmitir recados espirituais. Mas a diferença está aí, em como a gente vai envolver os corações, fortalecendo no poder de Jesus. E para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos ser fiéis servidores do bem, trazendo o nosso cérebro repleto de inspirações superiores e o nosso coração inflamado de fé. Não adianta a gente falar da boca para fora, a gente precisa ser exemplo de fé viva, ser exemplo de um coração puro, ser exemplo de mansuetude, de paciência, de saber perdoar, de saber respeitar. Nós precisamos ser, lembrando da mensagem que a nossa irmã deixou algumas semanas atrás. Logo vocês terão essa mensagem na íntegra lá, postada no nosso grupo. E aqui, no campo da mediunidade, que é esse trabalho, nós devemos ter bem claro que todo o trabalho sempre deverá ser feito em espírito de muita fraternidade. Sempre em nome de Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. Precisamos respeitá-lo. Precisamos buscar, sim, seguir essas diretrizes, esse caminho que ele deixou para nós. Porque quanto mais nós, médium, ou pessoas, não precisa ser um médium apenas trabalhador, mas pessoas, nós como seres, espíritos encarnados, nos purificarmos, mais iremos nos sintonizar com a espiritualidade elevada. E para se purificar, a prática do Evangelho é o melhor caminho, é praticar o Evangelho. Então nós já sabemos que Jesus é nosso caminho, é nosso guia, ele deixou traçado o guia de conduta moral, ele deixou o caminho certinho. E a humildade está acima de tudo, o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se queremos ativar os centros de força, nós devemos buscar o Evangelho. E se queremos renovar as energias, vamos cumprir o Evangelho, que vai dar tudo certo. Vamos caminhando para o encerramento, e aqui tem as sugestões. Eu não vou falar individual de cada um, porque acredito que já tenha passado um pouquinho do tempo. Estará registrada na aula, é só vocês anotarem, vocês vão gostar de assistir essa palestra da doutora Tatiana Tourinho, e outras palestras que são postadas pela AME, Associação Médico Espírita, os vídeos e uns livros muito interessantes aqui.
palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Vamos fazer uma prece, agradecer a Deus pela oportunidade bendita de poder estarmos juntos. E como vocês viram nesse vídeo que encerrou a nossa reflexão dessa noite, a nossa aula, nós somos uma perfeição. E é maravilhoso ver como o Criador, através dos seus engenheiros siderais, pensou em cada detalhe. Que possamos cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e alimentar os nossos centros de força com uma energia boa, vinda da espiritualidade, que vai gerar a saúde do nosso corpo físico. Até a próxima semana. Graças a Deus.